Olá, crianças! Hoje a gente vai falar sobre classificação de quadriláteros. O que são quadriláteros? Quadriláteros são polígonos de 4 lados. Eles podem ser classificados de 5 maneiras, como retângulo, quadrado, paralelogramo, losango e trapézio. Como que eu identifico um quadrilátero retângulo? No quadrilátero retângulo, para que eu tenha um retângulo, eu tenho que ter todos os meus ângulos internos igual a 90 graus. Quer dizer o quê? Que eu vou ter 4 ângulos de 90 graus. Outra coisa, os meus lados opostos, o que são lados opostos? De frente ao outro, eles têm que ser do mesmo tamanho. Então, esse lado tem que ser igual a esse e esse lado tem que ser igual a esse. Tá vendo? Não, esse lado tem que ser igual a esse e esse lado tem que ser igual a esse. Então, a característica de um quadrilátero retângulo, eu tenho que todos os meus ângulos internos são de 90 graus, ou seja, eu tenho 4 ângulos de 90 graus, e os meus lados opostos têm que ser do mesmo tamanho. Quadrilátero quadrado. No meu quadrilátero quadrado, eu tenho que todos os meus lados são iguais, todos os meus lados têm o mesmo tamanho. Então, todos os meus lados têm que ter o mesmo tamanho. Outra coisa, todos os meus ângulos internos também são de 90 graus. Então, no meu quadrilátero quadrado, para que eu tenha um quadrado, eu tenho que ter 4 ângulos retos. Eu tenho que ter todas as minhas retas perpendiculares formando ângulos retos. Quadrilátero paralelogramo. Qual que é a característica do meu quadrilátero paralelogramo? No meu paralelogramo, eu vou ter lados opostos iguais. Então, o meu lado de frente ao outro sempre vai ter o mesmo tamanho. Além disso, esses lados opostos, eles sempre vão ser paralelos. O que são retas paralelas? O que significa eu falar que eles serão paralelos? Quer dizer que eles sempre terão a mesma inclinação. Tá vendo que aqui eles estão tortinhos? Então, esse lado aqui é paralelo ao outro. Tá vendo que ele tem a mesma inclinação? Esses dois lados aqui, tá vendo que eles têm a mesma inclinação? Eles são paralelos. A gente vai ter um par de retas paralelas. Ou seja, nós não vamos ter todas as retas paralelas, não vai ser todas paralelas, não vão ser todas que vão ter a mesma inclinação. Apenas um par. Ou seja, duas retas devem ser obrigatoriamente paralelas. Para que eu tenha um trapézio, para me identificar um trapézio, eu tenho que ter um par de retas paralelas. Então, esse aqui é um trapézio? Sim. Esse desenho aqui é um trapézio? Sim, porque olha pra você ver, eu tenho duas retas paralelas, duas retas com a mesma inclinação. E por último, nós temos o losango. No losango, nós vamos ter todos os lados com a mesma medida, de mesmo tamanho. Então, no losango, ele vai ter todos os lados de mesma medida. Mas, professora, então ele é igual o quadrado? Não. Por que não? Porque no quadrado, nós temos todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Todos os meus ângulos são retos. No losango, nós vamos ter ângulos obtusos e ângulos agudos. Não vamos ter ângulos retos. Então, a diferença entre o quadrado e o losango é que no losango a gente não vai ter ângulos retos. Nós sempre teremos ângulos agudos e ângulos obtusos. Nós vimos então que o quadrilátero é um polígono de 4 lados e ele tem 5 classificações: retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio e losango. No retângulo, nós temos que todos os nossos ângulos, os 4 ângulos que eu tenho, são retos, ou seja, são ângulos de 90 graus, e que os seus lados opostos são iguais, são de mesmo tamanho. Então, no retângulo, os meus lados opostos são de mesmo tamanho. No quadrado, a gente viu que ele também possui todos os ângulos internos de 90 graus, os 4 ângulos dele são de 90 graus, e só que os lados dele são iguais. Todos os lados do meu quadrado têm a mesma medida. No paralelogramo, a gente viu que os seus lados opostos, eles sempre serão
paralelos, eles sempre terão a mesma inclinação. Todos os lados do meu paralelogramo têm que ter obrigatoriamente a mesma inclinação. E os seus lados opostos também sempre serão de mesmo tamanho. Não são todos os lados que são do mesmo tamanho, são os seus lados opostos. O que é um lado oposto? De frente ao outro. Então, no paralelogramo, os meus lados opostos são paralelos, possuem a mesma inclinação e têm o mesmo tamanho. No trapézio, a gente tem que os meus lados paralelos, eu tenho um par de lados paralelos. Eu não tenho que todos os meus lados têm que ser paralelos igual ao paralelogramo. Eu tenho um único par, ou seja, eu tenho dois lados que são paralelos um ao outro, tem a mesma inclinação. E o losango, ele é quase a mesma característica do quadrado. Ele tem todos os seus lados de mesmo tamanho, todos os lados dele têm o mesmo tamanho, porém, ele não tem ângulos retos, ele tem ângulos obtusos e ângulos agudos. Então é isso, meninos. Vamos encerrar mais uma aula. Fiquem com Deus. Beijinhos. Até a próxima.